Vamos iniciar a sexta etapa desta quarta parte com a ajuda de Deus. Esta sexta etapa terá 1h03 de duração. Nas reuniões, sempre que nós chegávamos nesta parte, os irmãos me perguntavam: mas o irmão mesmo já viu? Então eu respondia: eu mesmo nunca vi, porém eu conheço irmãos que já viram. Por exemplo, em Porto Ferreira, no estado de São Paulo, tem uma família que Deus deu de abrir, e aí o irmão contou que um dia à noite ele saiu no quintal e foi quando ele viu um avião que ia passando e em volta uma porção de luzes circundando o avião. No dia seguinte saiu no jornal que objetos não identificados estavam perseguindo um avião. Em uma outra reunião aqui em Mauá, quando chegamos nesta parte, eu fiquei até com um pouco de cisma de abrir, devido os donos da casa já serem irmãos de uma certa idade. Mas, irmãos, eu senti de abrir e passei então para eles tudo isso. Quando eu acabei de falar, a irmã, a dona da casa, caiu na risada e começou a dizer: eu sabia, eu só não falei nada porque senão iriam rir de mim, dizer que eu estava louca. Por quê? Porque esta irmã, na porta da casa dela, de dia, ela chegou a ver. E aí aconteceu o seguinte: em fevereiro de 2011, nós estávamos voltando de uma missão em Cascavel, no Paraná. Dentro do carro estava eu, um outro irmão, a sua esposa e mais 2 filhos, um casalzinho mais ou menos de 10, 11 anos de idade. Quando nós estávamos chegando em São Paulo, era mais ou menos 4 horas da manhã, nós vínhamos pela Castelo Branco e íamos entrar no Rodoanel. Dentro do carro estava o irmão dirigindo, e eu estava conversando com ele, e os demais estavam dormindo. Quando nós estávamos entrando no Rodoanel, eu notei 2 luzes muito fortes no céu. Aí eu pensei, aviões não pode ser, porque estão paradas. Helicóptero também não, porque era uma luz muito forte. Foi quando então uma delas saiu como um raio e desapareceu. Aí eu pensei, não deu outra, é OVNI. O que eu fiz? Acordei todo mundo que estava dentro do carro. Nessas alturas nós entramos no Rodoanel, todos olhando para a luz. Foi então que embaixo dela apareceram umas luzes coloridas. De repente ela mudou de cor, ficou azul, e aí começou a dançar no céu. De repente ela saiu em uma velocidade tão grande que em 1 segundo ela virou uma estrelinha. Depois então ela voltou e começou a seguir o carro. Veio nos seguindo, dançando no céu. Nós saímos do Rodoanel, entramos em Santo André e fomos para a minha casa, e ela nos acompanhando. E aí então o irmão entrou na minha garagem, eu desci, eles se despediram e saíram em direção ao outro lado da cidade, onde ele reside. Foi então que eles viram que a nave continuava seguindo eles. Quando este irmão chegou na sua casa, ele entrou na garagem, foi até a sua sala no vitrô, e foi aí que ele viu que a nave desceu, ficou perto da casa dele e ficou parecendo como uma pizza enorme, brilhante. Os irmãos estão entendendo? Eu, há muitos anos, já venho falando sobre isso nas reuniões, porém eu mesmo nunca tinha visto. Então, eu agradeço a Deus, porque Ele me deu esse privilégio de ver, e mais, com mais 4 testemunhas. Dando uma pausa. Os irmãos sabem que no céu, os anjos, além de conversarem, eles se comunicam por pensamento. Seria o que nós chamamos de telepatia. E nós, irmãos, nós temos essa capacidade. Só que o Senhor a bloqueou. Por quê? Porque senão iria acontecer de 2 crentes saírem da congregação blasfemando contra a palavra em pensamento, e aí é aquele caso, não teria como se provar. Então o que o Senhor Deus fez? Ele bloqueou essa capacidade para que quando o homem queira transmitir alguma coisa, ele é obrigado a falar. As suas palavras ficarão seladas. E eles, irmãos, os ETs, eles têm contato com os seres humanos através da telepatia. Só, irmãos, que Deus nunca irá permitir que eles entrem em contato com algum de nós que pertencemos à graça de Deus. Por quê? Porque eles estão em trevas espirituais.
e é a vontade de Deus com que eles continuem assim até o fim. Então, quando eles entram em contato com seres humanos, essas pessoas também estão em trevas espirituais, consequentemente, fica tudo na mesma. Eles não entendem, por exemplo, o porquê que Deus fez um planeta tão bagunçado como este. Tem um irmão ancião aqui em São Paulo, o qual eu não irei falar o nome, e aconteceu o seguinte: ele estava viajando de carro em Minas Gerais, de repente, quando ele olhou, ele viu uma nave descendo. O que ele fez? Parou o carro e desceu, e começou a observar. Foi quando a nave aterrissou, a porta se abriu, e começaram a sair de dentro dela esses seres baixinhos. Então o Senhor falou para ele: não fale nada. Foi quando um deles se aproximou do irmão e transmitiu para ele, telepaticamente. O irmão entendeu perfeitamente. Ele disse assim: não se assuste, nós só queremos conversar com você. Aí o irmão falou: sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Entrou no carro e foi embora. O Senhor mostrou que 27% deles ficaram lá naqueles planetas que Deus criou. Por quê? Eles creram na promessa de Deus de que se eles fossem fiéis ao Evangelho, Deus iria fazer uma obra e eles continuariam eternamente lá. Portanto, como nós vemos, são aqueles que não tinham revolta no coração. Eles creem que, como eles estão obedecendo à lei de Deus, a qual foi passada para eles, Deus irá fazer uma obra e não irá permitir com que aconteça esta tragédia. Sendo assim, se 27% ficaram lá, isto significa que 73% vieram e também, destes 73% que vieram, 22% são aqueles que não têm revolta no coração e 51% são aqueles revoltosos. O Senhor mostrou que foi Ele que colocou no coração desses 22% dos não revoltosos em acompanharem esses 51% dos revoltosos. Mas por quê? Simplesmente porque esses 22% são os que impedem com que os demais interfiram aqui nesta terra. Porque, afinal de contas, eles têm ciência, tecnologia suficiente para facilmente dominar o planeta. Então, são esses 22% que impedem com que isso aconteça. E tem mais. Eles podem e saem pelo espaço, porém em viagens curtas. Por quê? Porque, por exemplo, se hoje uma dessas naves sair em direção ao planeta deles, uma viagem daqui até lá, no nosso tempo, demora 1750 anos. E sendo assim, quando chegar em maio de 29, irá acontecer esta tragédia nas galáxias vizinhas da nossa. E, consequentemente, todos serão destruídos no espaço. Falando agora desses que se alojaram nesses 8 planetas, assim como aqueles que estão aqui nos fundos dos mares se revoltaram por se encontrarem oprimidos, mal acomodados, esses também, pois, embora sua tecnologia permitiu que nesses planetas áridos eles criassem cidades, porém, eles estão muito mal acomodados. Isso fez com que uma parte deles também se revoltasse. Tão bem que nós estávamos lá no nosso planeta, e agora, aqui nesta situação, 22% não têm revolta no coração e não querem interferir na criação de Deus. E 51% são aqueles que andam aqui por esta terra interferindo na criação de Deus, pecando diante de Deus. Então agora, irmãos, vamos voltar ao céu para falarmos daquele grupo, da nação 3 até a nação 7, que se separaram do reino de Deus por medida de precaução. Deus os colocou todos naquele planeta grande. Aquele planeta, ele também é um paraíso como aqueles outros 5, também está na mesma frequência de tempo, e esses, Deus agiu diferente com eles. Em primeiro lugar, Deus fez eles à sua imagem. Eles são iguais aos seres humanos. A única diferença dos seres humanos é que o Senhor reduziu a capacidade mental deles em somente 2 vezes.
Então eles também são super ultra inteligentes. Tem mais um detalhe. Eles são imortais, diferentes dos outros, os quais o Senhor programou que o tempo de vida deles seria de 65 anos. Esses não. Eles são imortais, porém eles poderão morrer caso aconteça algum acidente, mas não por idade e nem por doença. E aí o que aconteceu? Também, no ano 13, eles acabaram descobrindo que todos seriam sugados por um buraco negro. E, assim como o Senhor Deus mandou naqueles 5 planetas 5 mensageiros, para eles Deus também mandou um mensageiro, o qual passou para eles a mesma lei. E foi o mesmo caso. Eles começaram a procurar outro lugar de habitação, não acharam, e aí acabaram entrando na Via Láctea. E acabaram também encontrando a Terra. Só que esses irmãos, eles são diferentes. Os irmãos lembram que nós falamos que quando eles se separaram do reino de Deus por medida de precaução, uma pequena parte deixou criar como se fosse uma revolta assim no coração. Puxa, tão bem que nós estávamos na nossa casa, e por que Deus permite uma situação dessa? Então, irmãos, o Senhor mostrou que de todos eles, 15% fazem parte desse grupinho que começou a se revoltar contra Deus. E aí então o que aconteceu? Semelhante aos outros, eles acharam a terra, e esses também foi o mesmo caso. Eles chegaram aqui na terra, mais ou menos na mesma época em que os outros chegaram. Deus ainda não tinha feito o homem. Eles voltaram para o seu planeta para avisar os demais sobre a descoberta. Só que aí, irmãos, o Senhor mostrou que 17% deles não aceitaram abandonar o seu planeta. Eles permaneceram lá, crendo que Deus faria uma obra, e eles teriam vida eterna naquele planeta. E 83% vieram. Quando chegaram aqui na Terra, eles se depararam com um ser humano. E aí, irmãos, eles não tiveram dúvida. Eles não quiseram mesmo interferir na criação de Deus. Então o Senhor mostrou que eles saíram procurando um outro planeta e acabaram achando um planeta a 68 milhões de quilômetros aqui da Terra. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que este planeta é o planeta Marte. Aliás, outro dia, eu vi uma foto da NASA, a qual foi divulgada, que foi tirada em Marte por uma sonda americana. E nesta foto aparece uma montanha e nela estão esculpidas figuras iguais a seres humanos. Agora um detalhe, irmãos. Naquela época em que os ETs possuíram o planeta Marte, Marte estava a 68 milhões de quilômetros de distância da Terra. Só que esta distância, ela varia. Por exemplo, em 2011, foi um período em que Marte esteve mais próximo da Terra. Então, 68 milhões de quilômetros foi naquela época. E ali também eles construíram cidades artificiais e acabaram se ajeitando por ali. E desses 83% que vieram, aqueles 15% que eram revoltosos realmente vieram até a Terra e acabaram interferindo na criação de Deus. Muitos deles já morreram em acidentes. E 68% continuam fiéis a Deus. E esses irmãos, eles são praticamente como anjos. Eles não têm revolta no coração. Eles são bons, creem em Deus. Eles fazem as suas orações. Só que eles passeiam por esta terra também. Por quê? Porque eles têm esperança de que um dia Deus irá fazer uma obra e eles poderão vir habitar aqui na Terra, o qual é um planeta vivo, diferente do planeta Marte, o qual é um planeta árido. Mas espera aí, se eles são bons e não querem interferir na criação de Deus, então o que é que eles estão fazendo aqui? Por que eles não ficaram lá no planeta deles, juntos com aqueles 17% que creem que Deus fará uma obra e que eles irão poder morar lá eternamente? Vejam bem, eles até creem que Deus fará esta obra, mas só que eles vieram para cá por medida de precaução, igual eles fizeram no céu, quando eles se separaram no reino de Deus, também
por medida de precaução. E esses 68%, eles não interferem na criação de Deus. Eles têm contato com os seres humanos. Já chegaram a levar seres humanos para passear no espaço. Porém, eles são bons, são anjos. E agora, uma curiosidade. O Senhor mostrou que entre esses 15% que tinham revolta no coração, alguns deles, no passado, mais ou menos no tempo da Grécia Antiga, vieram aqui na Terra e pegaram mulheres, seres humanos, para se relacionarem sexualmente com elas. E como consequência desses relacionamentos, o Senhor mostrou que nasceram 781 filhos, todos geneticamente anormais, os quais viraram todos gigantes, porém estéreis. Então eu perguntei ao Senhor, Senhor, mas que tipo de espíritos eram esses gigantes? Então o Senhor mostrou que todos eram espíritos que pertenciam àquele grupo dos 112 bilhões de anjos, os quais no céu deram ouvidos a Lúcifer, iguais à humanidade em geral. Outro dia, uma irmã me passou um e-mail dizendo que ela viu uma reportagem na qual foi entrevistado um cientista da NASA e ele afirmou que existem vários tipos de ETs e disse também que muitos deles têm a mesma aparência do ser humano e mais, andam no meio dos seres humanos e ninguém percebe. Quando eu escutei isso, irmãos, eu orei a Deus e perguntei, Senhor, mas isso acontece realmente? E o Senhor respondeu, acontece. Agora, irmãos, uma observação. Satanás, como sempre ele procura enganar os homens, distorcer as coisas, dentro do Espiritismo, ele já criou uma filosofia a respeito dos ETs. Ele diz que os ETs são seres humanos, os quais já passaram por esta Terra, morreram e reencarnaram em um outro planeta. E diz ele que isso é um ciclo. A pessoa morre aqui, vai para lá, reencarna, depois, quando ela morrer lá, ela volta para a Terra, reencarna novamente. Os irmãos estão vendo como Satanás distorce a verdade? E agora, irmãos, um detalhe. O Senhor mostrou que os ETs, eles não conseguem enxergar nenhum ser espiritual, como um anjo ou um demônio. Outra curiosidade. O Senhor mostrou que não existe comunicação entre os ETs que estão aqui nesta Terra ou viajando com aqueles que não quiseram sair daqueles 6 planetas. Por quê? Por causa das frequências de tempo que são diferentes. Então, por este motivo, eles ficam impedidos de se comunicarem. Outra coisa que o Senhor mostrou. Não existe livro da vida para os ETs. Os irmãos já devem ter visto em reportagens desenhos os quais os ETs fazem em plantações aqui na Terra. Desenhos bonitos, perfeitos, e isso eles fazem no mundo inteiro. E por quê? Foi então que eu orei a Deus e perguntei ao Senhor, Senhor, eles fazem isso como um meio de comunicação? E aí o Senhor disse que não. Eles fazem isso simplesmente como uma forma de arte. E agora, qual será o fim de tudo isso? Dando uma pausa, os irmãos vejam então que hoje existe no universo 17 planetas que possuem vida. A Terra, aquele onde estão os filhos de Adão diante do pecado, aqueles 5 que Deus criou na outra galáxia vizinha nossa para os habitantes da nação 8 até a 12, mais aquele planeta grande, o qual Deus criou para os habitantes da nação 3 até a 7, e aqui, na nossa Via Láctea, mais 8 planetas, os quais foram possuídos pelos habitantes da nação 8 a 12, e mais o planeta Marte, o qual foi possuído pelos habitantes daquele planeta grande, os quais no céu pertenciam das nações 3 até a 7.
Somando, dá 17 planetas. E o que vai acontecer? O Senhor Deus programou que quando chegasse o dia da volta do Senhor Jesus, os seus anjos iriam correr de uma a outra extremidades dos céus. Por quê? Porque em todos esses planetas, com exceção daquele em que estão os filhos de Adão diante do pecado, em todos eles estariam aqueles que foram fiéis a Deus e que seriam arrebatados. Mas então por que aqueles em que estão os filhos de Adão diante do pecado é uma exceção? Porque os filhos de Adão diante do pecado são os únicos que não serão arrebatados. No futuro, eles serão transferidos para esta terra. Mas como o Senhor Deus programou que seria o arrebatamento deles? Também, em um piscar de olhos, eles estariam em nuvens junto ao Senhor Jesus, já estariam dentro daqueles corpos os quais eles possuíam no céu, e estariam também com a lembrança do céu religada. E aí todos iriam entender que a vida eterna a qual Deus prometeu a eles não era lá naqueles planetas, e sim era no céu. E sendo assim, eles passariam a entender o porquê de todo este processo. Depois, todos viriam para esta terra para fazerem aqui a colheita do Senhor Jesus e o arrebatamento. Mas e quanto àqueles ETs infiéis, os quais não seriam arrebatados? Vamos falar primeiramente daqueles que estão aqui na terra, nos fundos dos mares. O Senhor mostrou que de todos aqueles que ficaram aqui nesta terra, nenhum haverá de se salvar. Por quê? Porque todos interferiram na criação de Deus. Como os irmãos verão na quinta parte, eles serão destruídos pelo próprio homem, o qual jogará bombas atômicas nos habitats deles. E os demais que ficaram nesses 8 planetas, que pertencem aos habitantes da nação 8 até a 12. Esses infiéis, o Senhor mostrou que eles acabarão morrendo todos por idade. Isso durante o milênio. E quanto àqueles 15% de infiéis, os quais estariam no planeta Marte e que no céu pertenceram das nações 3 a 7, o Senhor mostrou que no dia da volta do Senhor Jesus não haveria mais nenhum deles vivo. Mas por quê? Porque todos eles pecaram e interferiram na criação de Deus aqui na terra. Por causa disso, quando chegasse o dia da volta do Senhor Jesus, todos estariam mortos. Antes de continuarmos, vamos então ler na Bíblia o que a palavra fala sobre isto. Leitura número 146. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Leitura número 147. Judas 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, prisões espirituais. Leitura número 148. Segundo Pedro 2, verso 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Quer dizer, uma parte deles Deus já jogou no inferno, e a outra parte Deus os colocou em cadeias de escuridão, ou seja, em trevas espirituais. Leitura número 149. Isaías 34, verso 4. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Os irmãos acham que Deus irá jogar para baixo os santos anjos que estão no céu?
Não, esses exércitos do céu, ao qual a palavra se refere, são eles, os ETs. E olhem agora que interessante. Leitura número 150. Mateus 24, verso 29 ao 31. Aqui fala sobre a volta do Senhor Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, desde uma a outra extremidades dos céus, não é extremidades da terra. Então agora uma pergunta. Para onde vão os espíritos dos ETs quando eles morrem? Todos esses que morrem em acidentes, os quais são castigados por Deus devido a terem pecado e terem interferido na sua criação, quando eles morrem, o Senhor mostrou que os espíritos ficam acordados no túmulo ou nos locais aonde os corpos ficaram, iguais aos seres humanos. Muito bem. Aconteceu, irmãos, que como eu sou curioso, um dia eu orei a Deus e perguntei para o Senhor: Senhor, é possível viajar no tempo? O Senhor respondeu: é possível, porém, somente para o futuro. Para o passado é impossível. Então eu perguntei: mas como? E foi então que o Senhor mostrou que existem 3 maneiras de se viajar no tempo. Primeira maneira seria se o homem conseguisse viajar na velocidade da luz. Se ele conseguisse isso, automaticamente ele estaria viajando no tempo. Então eu perguntei para o Senhor: Senhor, se o mundo continuasse, a ciência continuasse se desenvolvendo, o homem chegaria a viajar na velocidade da luz? O Senhor respondeu: chegaria. Então eu perguntei: mas quanto tempo isso demoraria? O Senhor respondeu: 150 anos. Então, irmãos, se o mundo continuasse como é hoje, se a ciência continuasse evoluindo, daqui a 150 anos, o homem estaria viajando na velocidade da luz. Aí iria acontecer o seguinte: vamos dizer que o astronauta tivesse 30 anos e tivesse um filho com 1 ano de idade. Aí, este homem entraria numa nave e sairia viajando pelo espaço na velocidade da luz. Vamos dizer que ele ficasse 1 ano viajando e retornasse para a Terra. Quando ele chegasse de volta aqui na Terra, ele estaria com 31 anos e o filho dele estaria com 41 anos. Estaria mais velho do que ele. Mas o Senhor mostrou que existe uma segunda maneira de se viajar no tempo. Os irmãos já ouviram falar de buracos de minhoca? Isso são túneis magnéticos que Deus criou no espaço, e acontece o seguinte: toda matéria que entrar dentro de um túnel desses, os elétrons passam a girar a 67 mil quilômetros por segundo. Revelação de Deus. E por que o Senhor Deus criou isto? Não foi por acaso. Deus criou isso justamente para que os ETs pudessem viajar. Então o que acontece? Eles entram dentro de um túnel desse, na velocidade da luz. Para quem está fora do túnel, eles irão demorar 1750 anos para atravessá-lo. Agora, para eles que estão lá dentro, são somente 35 dias. Os irmãos estão vendo? É a sabedoria e o poder de nosso Deus, os quais são infinitos. Mas existe uma terceira maneira de se viajar no tempo. Seria se inventasse a máquina do tempo, uma máquina que toda matéria que entrasse dentro dela, os elétrons passassem a girar mais devagar. E aí eu perguntei para o Senhor: se o mundo não acabasse, se a ciência continuasse se desenvolvendo, o homem chegaria a construir uma máquina dessa? O Senhor respondeu:
Não, o homem nunca teria esta ciência. Aí eu perguntei, e os ETs? O senhor respondeu, os ETs têm essa ciência, só que eles têm pavor do futuro, então eles não mexem com isso. Mas olhem só o que o senhor esclareceu. Vamos imaginar que Deus, por revelação, ensinasse um cientista aqui na Terra a construir a máquina do tempo. Só para os irmãos entenderem, vamos dizer que essa máquina fosse transparente e ela fosse colocada em uma praça pública. E sendo assim, quem estivesse lá dentro poderia ver tudo o que está acontecendo aqui fora e vice-versa. Quem estivesse aqui fora estaria vendo tudo o que acontece lá dentro. Muito bem. Vamos imaginar que dentro desta máquina que foi colocada na praça pública tivesse um sofá, uma mesa, cadeiras e tivesse um relógio. O cidadão iria entrar dentro dela, iria fechar a porta, iria sentar no sofá e iria ligá-la. Quando ele fez isso, tudo que é matéria que está dentro da máquina, os elétrons passaram a girar a 67 mil quilômetros por segundo, igual a um buraco de minhoca. Muito bem. Vamos dizer que deu fome nele e ele fosse fazer o seguinte. Ele iria se levantar do sofá, iria sentar na cadeira, iria tomar um lanche, depois então ele retornaria para o sofá. No relógio que ele tem dentro da máquina, passaram-se somente meia hora. Agora, para quem está aqui fora olhando, todo esse processo dele tomar esse lanche demorou 3 anos e meio. E vamos dizer então que em frente à praça tem um casarão antigo, esse casarão será demolido e em seu lugar será construído um edifício. E vamos dizer que esse processo todo demore 3 anos e meio. Para ele que está dentro da máquina, em meia hora tudo aconteceu. Seria como aqueles filmes em alta rotação. Está dando para entender? E aí então, quando no relógio dele desse 24 horas, ele desligaria a máquina e sairia para fora. Só que aqui fora já teriam passado 51 anos. E agora, irmãos, mais um mistério. Os irmãos sabiam que existem homens viajando no tempo? Os irmãos já ouviram falar que a civilização maia desapareceu sem deixar vestígios? O Senhor mostrou o que aconteceu. Dando uma pausa. Existem fenômenos que a ciência consegue prever com exatidão quando eles irão acontecer, como, por exemplo, uma eclipse. Porém, existem outros fenômenos os quais a ciência prevê, mas não com exatidão, como, por exemplo, uma aurora boreal. E com os ETs é a mesma coisa. Este fenômeno que eles sabem que irá acontecer no tempo deles, no ano 35, no nosso tempo, em 2029, eles sabem que será no ano 35, porém não com exatidão. Poderá ser mais 10 dias, menos 10 dias, só que um dia deles dão 51 anos aqui na Terra. 10 dias, 510 anos. E aí então, o Senhor mostrou que quando chegou no ano de 585 depois de Cristo, os ETs olharam para os maias e tiveram uma ideia brilhante. Eles pensaram o seguinte: vamos colocar esses índios todos dentro da nossa nave e vamos levá-los para darem um passeio pelo espaço. E sendo assim, a gente fica mais ou menos 10, 12 ou 15 dias viajando e depois nós retornamos para a Terra. E aí, quando chegarmos aqui de volta, apesar de haverem se passado já centenas de anos, o que vai acontecer? Nós iremos nos apresentar para a humanidade como se estivéssemos fazendo um bem para eles. Nós levamos eles para dar um passeio, como dizendo, viu como nós somos bonzinhos? E aí, quem sabe, os homens irão dar para nós um pedaço de terra, para que nós possamos habitar ali. Que embora a ideia parece ter sido boa, acontece que eles erraram no cálculo. E o Senhor mostrou que quando chegar em maio de 2029, quando irá acontecer essa tragédia no espaço, todos eles serão destruídos no espaço. Então nós vemos que hoje existem homens viajando no tempo. E o Senhor mostrou também que bem lá no passado,
Eles também fizeram isso. Pegaram homens daquelas civilizações antigas e levaram eles para os seus planetas. Só que depois eles caíram em si e perceberam que não daria mais tempo de retornar. São homens que hoje estão lá no planeta deles. Fazem poucas semanas que eles saíram aqui da Terra. Porém, para nós, já fazem milhares de anos. Está dando para entender? Outro mistério. Os irmãos certamente já ouviram falar no Triângulo das Bermudas e também do que tem acontecido lá, o qual para os homens é um mistério. Só que o Senhor mostrou. O que acontece é o seguinte: o Triângulo das Bermudas, ele se localiza na América Central, sendo que ali é o ponto mais fundo que tem do Oceano Atlântico. A profundidade ali chega a 8.500 metros. Se nós fizermos um furo imaginário ali, sairá no Japão, no chamado Triângulo do Dragão, que por sinal é o ponto mais fundo do Oceano Pacífico. São 11.000 metros. E tanto num como no outro acontece um fenômeno natural. Existe um magnetismo muito forte. Então isso explica por que quando embarcações que passam por lá, navios ou aviões, sofrem pane em toda a sua aparelhagem eletrônica, bússolas. Isso é uma coisa natural. Só que o Senhor mostrou que os ETs, eles se aproveitam disso e estão lá. Para quê? Para que eles possam fazer abduções de seres humanos, para fazerem experiências. E nada melhor que eles façam isso nesses dois locais. Por quê? Porque a desculpa do magnetismo forte dá cobertura a eles. E no Japão, no Triângulo do Dragão, é pior que no Triângulo das Bermudas. Lá existem caravelas abandonadas, das quais, no passado, eles sequestraram as tripulações para fazerem experiências, consequentemente, interferindo na criação de Deus e pecando diante de Deus. E tem mais. O Senhor mostrou que eles pegam mulheres grávidas no início da gestação e com a ciência que eles têm, que é milhares de anos mais adiantada do que a nossa, eles conseguem tirar delas os fetos e os colocam em úteros artificiais. Então, irmãos, existem no meio deles muitos seres humanos, os quais foram gerados através dessas máquinas evoluidíssimas. Foi então que eu orei a Deus e perguntei: mas, Senhor, seres humanos no meio deles, mas por quê? Qual é o mistério? E o Senhor mostrou. Vamos voltar no céu. Nós falamos que da nação 8 até a nação 12, um grupo de anjos revoltosos provocaram aquela rebelião e começaram a contaminar outros anjos contra Deus. Eles se separaram do reino de Deus por revolta contra Deus. Só que aconteceu, irmãos, que no meio deste grupo que deram ouvidos, existiu um pequeno grupinho que realmente os acompanhou somente por medida de precaução. E o Senhor Deus constatou que realmente em seus corações não havia nada de revolta, foi somente preocupação. Deus é justiça. E quando o Senhor Deus os colocou naqueles 5 planetas em uma pancada só, o Senhor não deu para eles corpos com aparência de anjos, ou seja, com a imagem de Deus. Por quê? Por causa da revolta. Só, irmãos, que o Senhor Deus não achou justo colocar este grupinho lá com a mesma aparência que ele deu para os ETs. Porque, afinal de contas, eles não tinham revolta nenhuma em seus corações. Então, o que o Senhor Deus fez? Simplesmente criou esta situação aqui na Terra. O Senhor permitiu com que eles tirem fetos de seres humanos para que depois esse grupo de espíritos se apossem desses corpos, os quais serão a imagem de Deus. Os irmãos estão vendo o que é justiça? Mas e aí? Seres humanos no meio deles, sofrendo experiências genéticas. Isso é um sofrimento. E por quê? Simplesmente porque, através desses processos que eles passam, de todo esse sofrimento, o Senhor está purificando as suas almas. Os irmãos estão entendendo o mistério dos fetos?
No ano de 1977, eles desceram aqui no Pará, numa ilha chamada Colares, e os irmãos sabem o que eles fizeram? Implantaram um chip em toda a população da ilha. Foi um terror. O governo brasileiro mandou a aeronáutica para lá, eles constataram tudo, filmaram tudo, só que aí o governo segurou esses documentos e não permitiu que a imprensa tivesse acesso. Só, irmãos, que aqui no Brasil existe uma lei que a cada 30 anos o governo é obrigado a liberar todos os documentos secretos. Foi então, quando chegou no ano de 2007, o governo liberou esses documentos e a revista Isto É fez então uma reportagem. A imprensa entrevistou muitos daqueles que passaram por esse processo, inclusive entrevistou os médicos que cuidaram da população. Então, irmãos, para que possamos concluir, só nos resta dizer quão maravilhoso é nosso Deus. Os irmãos olhem só a complexidade de toda esta criação de Deus, só para quê? Para que a sua justiça fosse executada. Muito bem. Nós estamos falando a respeito do que aconteceu com aqueles 20% da população do céu que não deram ouvidos a Lúcifer e nem se envolveram. Desses 20%, 3%, apesar de não terem dado ouvidos a Lúcifer, acabaram pecando, porém de uma maneira diferente, os quais hoje são os ETs, sobre os quais nós acabamos de falar. Então agora, irmãos, vamos falar sobre esses 17% de anjos que não se envolveram e nem pecaram. Nós iremos falar do seguinte período, desde o dia do juízo até o dia em que Deus começou a construção deste universo. O que aconteceu no céu neste período, o qual, no tempo do céu, foram 8 meses. Desde o dia do juízo até hoje, no céu passaram o equivalente a 1 ano e 10 meses aqui na terra, revelação de Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que para os anjos que estão no céu, tudo isso que aconteceu ainda é muito recente. É a mesma coisa que se há 1 ano e 10 meses atrás tivesse ocorrido uma tragédia em nossa vida. Hoje, tudo estaria muito recente, não é verdade? Muito bem. O que aconteceu, irmãos, foi o seguinte. No céu, os laços de amor, os laços de amizade é uma coisa muito forte. Então, só para que os irmãos tenham ideia sobre o estado em que ficaram esses 17% de anjos que não se envolveram e nem pecaram, seria a mesma coisa que aqui na Terra nós tivéssemos amigos, porém, amigos de verdade, amigos que nós amamos, e de repente todos morressem em um acidente. Como que nós ficaríamos? Com certeza, extremamente abalados, tristes, magoados. Iríamos entrar em depressão. E foi isso, irmãos, o que aconteceu com esses anjos no céu. O Senhor mostrou que coisas que nunca aconteceram no céu, como tristeza, choro, depressão, passaram a acontecer. Da nação 1 até a nação 12, acabou-se toda aquela alegria, todo aquele gozo que existia no passado. E foi aí que o nosso Deus entrou em ação para reverter esse quadro. Então, irmãos, neste período de 8 meses, entre o dia do juízo e o dia em que Deus começou a construção deste universo, em primeiro lugar, o Senhor Deus criou em todas as cidades que foram atingidas, cujo número foi 18.262 cidades. De imediato, o Senhor Deus já criou em todas elas aqueles 4 tipos de salas de espera. E aí então, todos os que pecaram, todos os que se envolveram, o Senhor Deus os confinou nestas salas. E aí, neste período de 8 meses, o Senhor Deus trabalhou para reverter este quadro. E agora, irmãos, uma curiosidade. O Senhor mostrou que entre esses 17% de anjos que não pecaram,
não existe nenhum serafim. Todos são anjos. Antes de continuarmos, vamos ler na Bíblia o que ela fala a respeito desta situação que Lúcifer criou no céu. Leitura número 151, Salmos 9, verso 6. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasastes as cidades, e as suas memórias pereceu com elas. Como nós já falamos, a palavra Terra possui 3 sentidos, os quais podem ser o planeta Terra, ou um lugar de habitação, ou nós, que somos considerados terra. Isso que nós iremos ler agora, na próxima leitura, a palavra terra significa lugar de habitação. Leitura número 152, Isaías 14, verso 16 ao 17. Os que te virem contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punham o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Então, irmãos, é esta situação em que ficou o céu. Leitura número 153, Jó 4, verso 18. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Leitura número 154, Jó 15, verso 15. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Então agora, irmãos, vamos ver como que o Senhor Deus agiu para reverter esse quadro. O Senhor mostrou que 33 dias após ele ter confinado nas salas de espera todos aqueles que se envolveram, o Senhor Deus convocou 760 querubins, os instruiu e mandou-os todos em missões para todas as 18.262 cidades que foram atingidas. E eles foram orientados pelo Senhor para que fizessem o seguinte: como nós iremos falar na 7ª parte, em todas as cidades do céu existem auditórios, os quais nós chamaríamos de teatros muito grandes, aonde se apresentam as orquestras sinfônicas, os corais. E aí, a missão desses querubins foi a seguinte: eles chegavam nas cidades, dividiam a população da cidade em grupos, e assim sendo, eles começavam a fazer reuniões com cada um desses grupos nesses auditórios. Isso porque os auditórios não comportariam todos de uma única vez. E o Senhor mostrou que essas reuniões eram semelhantes a um culto aqui na terra. Por quê? Porque assim como Deus faz aqui na terra, em um culto, quando Ele manda a palavra, se usando de um servo para falar com a igreja, da mesma forma, o Senhor Deus se usava desses querubins para falar com os anjos, para consolá-los, orientá-los, para tirar das suas almas toda a tristeza, a mágoa, enfim, uma obra de restabelecimento, para que tudo no céu pudesse voltar a ser como era antes. Aqui na Terra, quando um ser humano passa por um abalo emocional muito grande, como que ele faz para se restabelecer? Ele procura se envolver em alguma atividade para poder se distrair, ou viajar, espairecer, não é verdade? E no céu foi a mesma coisa. O Senhor Deus arrumou uma ocupação para esses anjos, só para que eles pudessem se desligar do problema. E foi com muita alegria que os anjos aceitaram a participar dessas atividades. E quais foram essas atividades as quais Deus preparou para eles, para que eles pudessem se desligar, se restabelecer? Foram
aqui na terra. E o Senhor mostrou que os anjos, eles aceitaram de muito bom gosto ficarem aqui por esta terra, acompanhando todos os seus amigos que haveriam de passar por aqui. E tem mais. O Senhor mostrou que todos eles estão extremamente ressentidos contra o diabo, por causa de todo esse mal que ele provocou no céu. Então, por isso, irmãos, que eles têm prazer em nos acompanhar. Eles ficam torcendo por nós. O Senhor mostrou que eles fazem festa quando um crente aqui na terra consegue vencer um duelo contra o diabo. Leitura número 155, Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e livra-os. O Senhor mostrou também que muitas vezes os anjos pedem para Deus para que Ele os deixe nos ajudar. E tem mais. O Senhor mostrou que eles se sentem honrados em acompanhar aqueles que enfrentam e vencem o inferno. E o Senhor mostrou também que todos nós que temos que passar aqui por esta terra, um amigo nosso lá no céu, ele voluntariamente se ofereceu ao Criador para que nos acompanhasse em toda essa jornada aqui na terra. Eles entram na frequência de tempo da terra e nos acompanham todos os dias da nossa vida. Quando chegar no dia da nossa partida aqui desta terra, quando nós sairmos deste corpo, os irmãos sabem quem nós veremos primeiramente? O nosso amigo, que nos acompanhou durante toda a nossa vida. Leitura número 156, Atos 12, verso 13 ao 15. Aqui, irmãos, refere-se àquele episódio em que Pedro estava preso, e foi quando o seu anjo o tirou daquela prisão. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Um irmão, o qual participou das reuniões, um irmão muito consagrado a Deus, porém muito provado. Então, era comum de vez em quando ele ver os anjos de Deus aparecerem dentro da sua casa. Um dia, ele estava na casa de um outro irmão que era seu amigo, um rapaz, e foi quando ele viu o anjo da guarda do seu amigo e mais alguns anjos que também estavam ali. E foi aí que o anjo do seu amigo disse para ele, olha, nós não podemos conversar com ele, porém, diga você para ele que nós não suportamos mais quando ele coloca aquelas músicas mundanas para tocar. E também diga a ele que nós já estamos cansados de ter que acompanhá-lo naqueles lugares aonde ele vai. Inclusive, diga a ele que quando ele está nesses lugares, os demônios ficam zombando de nós. Olha aí, é esse que vocês estão guardando? Os irmãos estão entendendo? Agora que o Senhor abriu as nossas mentes, nos esclareceu com os seus mistérios, nós temos que considerar bem essa parte. Não ficarmos aborrecendo os nossos amigos, os quais voluntariamente se ofereceram a Deus para nos acompanhar e nos guardar aqui nesta terra. Os irmãos sabem que perante o homem ser covarde é aquele que leva desaforo para casa, aquele que não revida, que se humilha. Agora, perante Deus é o contrário. Mas por quê? Porque, espiritualmente falando, os irmãos olhem o que acontece na realidade. Vamos criar um exemplo. Esses demônios que andam pelos ares, eles olham para dois crentes e dizem, vamos criar uma contenda, uma briga entre eles? E aí o que eles fazem? Eles chegam no ouvido de um e dizem, você viu o que o fulano falou de você? Isso é amigo? Enfim, começam a fazer uma guerra em sua cabeça, uma pressão,
até que ele vai até o seu amigo para tirar satisfações. E aí então ele se estressa, extrapola, fala o que não deve, e aí o que os demônios fazem? Chegam no ouvido do seu amigo, que é a parte ofendida, e dizem: olha o que ele está fazendo com você, isso é falta de consideração. Ele não é teu amigo, você tem que reagir. Fala isso, aquilo. Os irmãos estão entendendo? No caso, o que está acontecendo? Os dois estão fazendo justamente o que o diabo quer. Estão obedecendo o diabo. Então, irmãos, quem faz isso, quem não resiste à tentação e cede para fazer o que o diabo quer, este, diante de Deus, é covarde. E ao contrário, aquele que resiste a Satanás, que se humilha diante de Deus, este é valente. Um irmão, o qual participou das reuniões, contou-nos que ele morava de aluguel e o dono da casa também era nosso irmão. Um dia houve um desentendimento entre os dois com relação ao imóvel, e o proprietário então, como tipo de uma vingança, mandou com que ele desocupasse a casa. Esse irmão ficou muito atribulado, e aí um dia ele encontrou com o proprietário e começou a discutir, falar palavras duras para ele, enfim, o ofendeu. Aí à noite ele foi buscar a palavra e o Senhor, pela palavra, falou o seguinte com ele: hoje aconteceu isso e isso com você, você falou o que você quis, o ofendeu, porém agora eu irei dizer para você o que eu sinto a esse respeito. O que eu estou sentindo é vergonha de você pelo que você fez, porque enquanto você fazia isso, Satanás olhava para o céu rindo e dizia para mim: olha aí, este é teu filho? Agora, voltando a falar a respeito dos anjos da guarda, o Senhor mostrou que todos aqueles que no céu foram fiéis, ou seja, todos aqueles que pertencem a este grupo de 35,59% de fiéis, todos, sem exceção, têm um amigo celeste, os quais os acompanha aqui nesta terra. Foi então que eu perguntei ao Senhor: Senhor, e os trigos problemáticos recuperáveis? Então o Senhor disse que, enquanto eles forem fiéis, eles também possuem um anjo que os acompanha. E aí eu perguntei: e quanto aos trigos problemáticos irrecuperáveis? Então o Senhor disse que esses não houve no céu nenhum anjo que se ofereceu para acompanhá-los aqui nesta terra, assim como também o joio. Outra coisa que o Senhor mostrou: Ele mostrou que em toda a nossa vida, os nossos amigos nunca se afastam de nós. E o Senhor mostrou que muitas vezes o Senhor manda ajuda do céu para eles, nesta guerra contra os demônios. Tiveram irmãos que me perguntaram: irmão, o nosso anjo da guarda, o qual nos acompanha, ele vê quando, por exemplo, nós estamos tomando banho ou em nossos momentos íntimos? Claro, irmãos, que eles veem, só que eles não possuem instintos animais. Então, para eles, isso não significa nada. E agora, irmãos, olhem que coisa interessante que o Senhor mostrou. Cada um de nós temos o nosso amigo que nos acompanha aqui nesta terra. Porém, como aqui na terra nós ficamos todos espalhados, o Senhor mostrou que os anjos gostam quando nós nos reunimos no culto da congregação. Por quê? Porque enquanto nós estamos ali no culto, eles também fazem o seu encontro. Eles se reúnem, conversam, é uma festa. O Senhor já tem mostrado para irmãos nossos, na hora do culto, os anjos fazendo festa. E eles, irmãos, não veem a hora de que tudo isto aqui termine para que nós possamos novamente estarmos juntos lá no céu. Vamos então escutar agora, irmãos, um hino muito bonito do Inário 3. E sendo assim, chegamos ao final da quarta parte com a ajuda de Deus. Que a paz e a graça de Deus permaneça em nossos corações.
desejo em ti viver melhor, Senhor Jesus, te quero obedecer. A ovelha pela voz conhece o seu pastor, assim desejo conhecer de Redentor. Pastor amado, dócil meu Senhor Jesus, de eterna vida és fonte que ao céu